Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, né? Canal Rafael Guarnier, canal que fazemos aí uma série de estudos bíblicos e hoje estamos aqui para finalizar mais um estudo, né? Gravamos aí uma série, essa é a nona e última mensagem acerca das parábolas do reino, né? As parábolas descritas lá em Mateus 13, que tem tudo a ver com as sete igrejas de Apocalipse 2:3. Ué, Rafael, não entendi. Não entendeu? Vai lá na primeira mensagem, coloca a playlist lá e assiste da mensagem um até essa de agora, a nona mensagem, você vai entender, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí acerca do tesouro que contém, né, as coisas novas e velhas e a rejeição que o nosso mestre sofre aí no final de Mateus 13. Então fica com a gente até o final, ok? Vamos lá para mais uma mensagem. Roda a vinheta aí. Bem, então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. Você que ainda não se inscreveu, quero te pedir para que se inscreva no canal. Tem algum lugar aí no canto da tela, a gente nunca sabe qual é o canto correto. Tem um quadradinho aí, um quadrado. Você clica aí, se inscreve se você não se inscreveu. Isso nos ajuda muito, né? E curte, né? Aperta aí esse dedinho para cima aí, curtir, porque você curtir diz para o YouTube que esse vídeo é relevante e que ele deve ser compartilhado com mais pessoas, né? Mais pessoas devem assistir e a gente fala da verdade da palavra. Então, quanto mais pessoas assistirem, ouvirem esta verdade, né? Mais nós estamos aproximando o reino de Deus, né? E nós estamos falando assim, ó, vem Jesus, vem porque a tua verdade está sendo proclamada, né? Então, as parábolas do reino, né, o mistério, desvendar dos mistérios, né, do reino, é uma série aí que estamos finalizando hoje, mais uma, para a glória do Senhor Jesus, né? Temos outras séries no canal aí, Apocalipse Now, uma série de revelações acerca do livro de Apocalipse, os 404 versículos comentados. Quero te pedir para que você também assista essa série, é uma série maior de 18 mensagens, né? Mas é um conteúdo preciosíssimo, irmãos. É um curso completo de Apocalipse que você não pagaria aí menos de R$ 500 talvez para fazê-lo numa plataforma aí de vendas de cursos online, mas que está totalmente liberado e gratuito aí para qualquer um que quiser acessar aí no nosso canal aí do YouTube. Então compartilha, né, e recomende o nosso canal, ok? Vamos fazer um apanhado aqui antes de começarmos. Vamos fazer um apanhado do que nós vimos aí em Mateus 13. Né? Eu falei para vocês que em Mateus 12 Cristo é rejeitado pelos seus, né, pelos judeus, e aí ele vai abrir Mateus 13 falando da parábola do semeador, né, até o capítulo 13 até o versículo 23. Né? Ele vai falar da parábola do joio depois, né, dos versículos 24 ao 30 de Mateus 13, 31 e 32 a parábola do grão de mostarda, 33 o fermento, né, que é introduzido de maneira escondida, 34 e 35 ele fala do cumprimento da profecia, né? Aí do 36 ao 43 os discípulos vão pedir uma revisão para o mestre, né? E aí a gente vai ter, depois dessa revisão que eles pedem em particular, né? Porque Jesus faz as quatro primeiras parábolas para a multidão. E agora as três últimas parábolas ele vai fazer exclusivamente para os discípulos. Então, 4 mais 3 é o homem indo para Deus. Isso aí eu expliquei também durante a série. Se você não sabe o que eu estou falando, volta aí alguns vídeos para você entender. E hoje nós vamos falar, né, depois de termos falado também da parábola do tesouro escondido, né, a parábola do tesouro escondido está lá no versículo 44, né, a parábola também das pérolas 45 e 46, né, e a parábola da rede, que é o evangelho eterno, e você também pode entender isso assistindo o vídeo anterior. Né? A gente vai falar hoje um pouquinho desse tesouro que contém as coisas velhas, né? As coisas novas, as coisas velhas. E vamos falar um pouquinho também da rejeição que o mestre começa a sofrer aqui. E essa rejeição, irmãos, vai durar aí até o capítulo 16, verso 12 de Mateus. Né? A rejeição é assim, é uma coisa intensa, né, na vida do mestre. Né? E talvez você esteja sendo rejeitado por conta do evangelho e não entenda, né, o porquê. Né? Irmãos, eu quero te dizer, Jesus foi rejeitado por conta do evangelho. Quem somos nós na fila do pão, né? Como diz aí um ditado. Ok? Então vamos lá.
Começando aí, então hoje vamos ler dos versículos, 51, né, 51 ao 58 e fechamos o capítulo 13 de Mateus, né? Esse capítulo poderoso das parábolas do reino. 51, vamos lá fazer leitura. Mateus 51 ao 58, eu vou ler tudo e depois a gente vem fazendo revisão. E hoje eu quero ser rápido, quero ser breve, amém? E eu creio que sua vida será impactada, mais uma vez, em nome de Jesus. Verso 51. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Sim, Senhor. Então entenderam essas 7 parábolas que eu acabei de explicar? E eles responderam: sim, Senhor. Né? Verso 52. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Versículo 53. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, verso 54, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, né? E diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Verso 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E para finalizar, né, versículo 57 e 58. Escandalizavam-se nele Jesus. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Verso 58, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Nesses 2 primeiros versículos que lemos, né, nos versículos 51 e 52, né, Jesus está falando para eles assim, ó, então, gente, vamos lá, entenderam o que eu acabei de falar? Né, eles respondem positivamente, eles respondem sim, entendemos. Né, e no versículo 52, ele vai dizer assim, ó, e ele, né, disse-lhes: por isso, todo escriba. Esse escriba você pode ver relatado lá em Mateus 2, verso 4, que Jesus está se referindo aqui. Vamos voltar um pouquinho aí para eu colocar para vocês rapidinho, para que vocês possam entender. Ó, Mateus 2, verso 4. Mateus 2, verso 4. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Né? Então, os sacerdotes e os escribas do povo. Jesus está dizendo aqui, ó, por isso todo escriba instruído acerca do reino. Algumas traduções vão dizer discípulo. Todo escriba que for instruído acerca do reino vai se tornar um discípulo. A gente pode ver algumas referências também desse discípulo aí, que é um instruído acerca do reino, lá em Mateus 28, 19, Atos 14, 21 e Cantares 7, 13 também vai falar dessas características. Né? É semelhante a um pai de família, ou seja, o escriba que se torna um discípulo é semelhante a um pai de família, que tira do tesouro coisas novas e velhas. Ok? Então, Jesus, após falar essas 7 parábolas do reino, ele vai comparar o escriba, né, que se torna discípulo, ou seja, o escriba que é instruído acerca das coisas do reino, está dizendo para eles assim, ó, se vocês entenderam isso, essas parábolas, vocês são como um pai de família, que vai lá na caixa de tesouros, né, que tem um tesouro, né, um rico depósito de coisas novas e velhas. Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte aqui, ó, vocês entenderam isso aqui? Então, agora vocês são como um pai de família que tem uma caixa com tesouros. E ali tem sim coisas novas e coisas antigas. Né? Representa não só o novo e velho das Escrituras. Então, olha só, ele está dizendo assim, ó, não desprezem aquilo que vocês entenderam até agora acerca da lei. Eu não vim para negar a lei, eu vim para cumpri-la. Porém, essa caixa de tesouro que vocês têm em mãos agora, vocês têm que começar a se abrir para o novo que está prestes a acontecer.
Você tem que começar a se abrir para o novo, que está prestes a se manifestar. Vocês têm que estar prestes a se abrir, vocês estão prestes a se abrirem para a graça, que de maneira alguma anulará, né, trava-língua, anulará a lei, mas que trará um acesso que Moisés não teve, que trará um acesso que o rei Davi não teve, que trará um acesso que os patriarcas não tiveram e que desejavam muito ter, que é a presença do Deus vivo dentro de vocês. O véu do templo se rasgou, não para que nós pudéssemos ter acesso, mas para que o Espírito pudesse sair e habitar em nós. Né? Isso é uma outra série. Só esse detalhezinho dá uma outra série. Certo? Então Jesus está preparando aqui agora os discípulos para algo novo que vai se manifestar a partir desse evangelho agora que vocês estão entendendo. Né? Vocês estão tendo uma visão diferente. Né? É exatamente isso que ele está falando. Né? Então, e outra coisa, ele está falando de antigas experiências, né? Mas que vocês não desprezem, que vocês agora, a partir de agora, o que ele está dizendo é, vocês terão novas experiências, mas não desprezem as velhas. Né? Vocês terão a partir de agora uma vida do reino, mas não desprezem as antigas experiências. Não esqueça de onde você saiu, não esqueça a transformação que foi feita na sua vida a partir do momento que você aceitou a Cristo. Muitas das vezes estamos dentro da igreja e nos achamos os piores, né? Dentro daquela sinagoga, entre aspas. Mas, irmãos, analisa sempre o que você era antes de Cristo te alcançar, antes de você ser alcançado por Ele. E analisa hoje como você está, como você evoluiu, né? Como você... muitas das vezes a sociedade tenta nos imputar uma carga que você não é crente, não é uma das coisas que a gente mais ouve, você não é crente. Irmãos, eu quero te dizer que você é crente, por isso você é livre, porque a graça te alcançou. Amém? Bom, e agora a partir do verso 53, entendido tudo isso que eu falei, eu sei que foram muitas coisas já, né? Mas eu agora já entro na parte da finalização da mensagem, porque hoje a gente só está finalizando o capítulo 13, já fizemos um apanhado geral. Olha o que vai acontecer. E aconteceu, versículo 53, que Jesus concluiu estas parábolas e, vírgula, se retirou dali. Verso 54, e chegando à sua pátria, essa referência também está lá em Marcos 6, tá? Do 1 ao 6. Marcos capítulo 6, do versículos 1 ao 6. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas. Né? Algumas traduções vão dizer assim, de sorte que ficavam atônitos, né? E diziam de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas. E aí, verso 55 começa a rejeição. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Verso 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E aí no verso 57 tem a confirmação do sentimento, né? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, e aí o mestre vem responder, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E no verso 58, né? E ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade do povo. Os fariseus, irmãos, eles foram abandonados pelo rei por conta de tê-lo rejeitado. Eles o rejeitaram literalmente e o rei os abandona no capítulo 12. E aí inaugura o capítulo 13, né, com a parábola do semeador. E ele vai explicar. Ele vai chegar ao ponto de dizer assim, ó. Vamos lá que eu vou mostrar uma coisa para vocês, ó. E ele respondendo disse-lhes,
Deixa eu só achar o texto. Pá, 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 pá. Eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4, né? Mateus 3, verso 4. Ó. E quando semeavam, a parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Verso 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Né? Verso 6. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus está fazendo essa observação aqui? Porque ele está dizendo nas entrelinhas o seguinte, ó, os judeus acabaram de rejeitar. Mas quem tem ouvidos aqui, ouça. Os judeus acabaram de rejeitar. Mas se vocês estão preparados, estão prontos, ouçam. Não rejeitem. Isso é uma observação. Só que aí vai acontecer aqui no final do versículo 57 e 58, Jesus já vai dar a planta. Eles rejeitaram. Mais uma vez, essa rejeição vai continuar até o capítulo 16, verso 12. Né? Então, enquanto né, lá os fariseus foram rejeitados, na realidade eles foram abandonados por conta de rejeitarem o mestre, os galileus, ou seja, aqueles que eram da terra de Jesus, da onde Jesus tinha vindo, né? Os galileus foram incrédulos e fizeram com que o Senhor não fizesse muitas maravilhas, ou seja, muitas obras de poder ali no meio deles. A questão ali dos galileus, sabe o que que era? Era estarem acostumados com Jesus. A questão era a intimidade. João Batista era primo. João Batista era primo de Jesus. Né? E ele chega ao ponto de ter que ser decapitado para que o ministério de Jesus pudesse começar. Ele chega ao ponto de ter que ser decapitado para que Jesus pudesse começar de uma maneira ali incisiva o seu ministério. Isso também é uma outra série. Né? Mas a intimidade, estar acostumado, é um dos maiores perigos que o crente pode passar na sua vida. Às vezes nós estamos nas nossas igrejas e recebemos palavras tão poderosas, mas por estarmos acostumados com o pastor, por estarmos acostumados com o professor, por estarmos acostumados com aquele que leva a mensagem ali, nós não valorizamos. As mensagens que são pregadas dentro da nossa igreja, ou da sua igreja, qualquer igreja, se você não é da nossa igreja que está vendo essa mensagem, se elas forem pregadas em outros lugares, vira tudo. E às vezes a gente está recebendo uma palavra poderosa ali, né? E a pessoa está ali e parece que está recebendo algo normal. A questão é, e você já está acostumado e não manifesta mais, né, todo aquele entusiasmo de receber uma palavra muitas das vezes poderosa, que quando é pregada em outro lugar vira tudo. É o que está acontecendo com Jesus aqui, certo? No versículo 55, né, quando ele fala assim, não é este o filho do carpinteiro, né? Porque se você for em 12, 24, você vai ver que os fariseus se opuseram a Cristo e o rejeitaram. E como eu falei, por isso foram abandonados. Aqui os galileus o conheciam segundo a carne, né? Eles conheciam Jesus, né? O filho de Maria, né? Mas eles não conheciam segundo o Espírito. Está lá em 2 Coríntios 5, verso 16, depois você procura lá. Ok? Então eles foram cegos, eles ficaram cegos pelo conhecimento natural. E é o que eu acabei de falar. Quando você tem intimidade, isso pode frustrar aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Né? Então, irmãos, quero fechar esse ensino de Mateus 13, né? As parábolas do reino, desvendar dos mistérios do reino, te dizendo, não tenha como comum aquilo que o Senhor estabeleceu como extraordinário. Analise melhor aquilo que você recebe. A gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E nem sempre, aliás, na maioria das vezes não é assim. Você está no lugar certo. Você está no canal certo. Foi Deus que te trouxe até aqui. E é Deus que te colocou na sua igreja. Valorize os seus líderes. Né? Tome conta deles.
Deixa esse pessoal que fala que você é puxa-saco, você é aquilo. Deixa esse pessoal falar, irmão. Não trate como comum aquilo que Deus estabeleceu como extraordinário, amém? Quando os galileus trataram como comum aquilo que era o extraordinário, o mais extraordinário de Deus, eles foram impedidos por eles mesmos de receberem coisas maravilhosas que Jesus poderia ter feito ali na sua casa. Imagina o privilégio do mestre de poder abençoar aqueles que ele conhecia desde pequeno, mas o fato de eles terem considerado Jesus comum impediu Jesus de fazer grandes milagres, que você não seja um empecilho da manifestação da glória de Deus na sua vida, amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você estar aí, né, até o final da nossa série. E começaremos uma nova série, e a próxima série que você vai ver no canal aí na playlist ou nas mensagens soltas aí, vamos fechar, né? Vamos falar desde o início até o final do ministério do apóstolo Paulo. E vai ser uma série assim grande, né? Mas vamos tentar fazer da maneira mais dinâmica possível. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e vai revolucionar o ensino, né, da palavra do Senhor. Amém? Então fiquem com Deus. Muito obrigado por assistir essa série. Compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.